Graça e paz, sou o pastor Marcos Vasques e este é o nosso devocional Meditar do Meu Coração. 1 Pedro 4, verso de número 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. A Bíblia aponta que nós sofremos por diversas causas, mas que todas elas estão ligadas à maldição da queda, quando nós nos tornamos sujeitos aos efeitos das consequências do pecado dos nossos primeiros pais. A terra se tornou maldita por causa do homem. Nós enxergamos em toda a Bíblia que nós estamos sujeitos aos mais diversos tipos de males, como enfermidades, como vírus, bactérias, como envelhecimento, catástrofes, ação limitada, é claro, dentro da soberania de Deus, de Satanás. Sofremos pelos nossos próprios pecados, pelas nossas más escolhas, atitudes, pensamentos, convicções. Nós sofremos também pelo pecado de outros, por maus governantes e também pelo juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que há uma diferença. Quando Deus traz a palavra de juízo lá no Éden, também traz graça e misericórdia, possibilitando a vida e várias bênçãos que Deus derrama sobre justos e injustos. Também nós encontramos a maior manifestação da graça de Deus, a graça salvadora de Deus, em Gênesis 3,15, por exemplo, no anúncio do Evangelho, o proto-evangelho, ali Cristo que viria da descendência da mulher, rompendo a amizade entre o homem e a serpente e julgando o inimigo. Mas é fato que nós sofremos. Mas a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, na sua soberania, faz com que todas as coisas, boas e ruins, trabalhem conjuntamente, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus é o Deus de José, o Deus que transforma mal em bem. É o Deus, como apresenta Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. É o Deus apresentado por Tiago, que nos diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E por quê? Pelo objetivo disto, que é o nosso caráter, o trabalhar, o amadurecer a imagem de Cristo Jesus. Pedro também diz nesta epístola que mencionamos no início, que a prova da nossa fé, ela é algo dado por Deus, para que se evidencie que a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo depurado por fogo. E nesse versículo que nós lemos, Pedro está nos ensinando algo maravilhoso. Primeiro, a soberania de Deus, sofrer segundo a vontade de Deus. Pedro já havia dito, se necessário, no capítulo 1, passaremos por várias provações. Ou seja, Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida. Nada é por acaso. Tudo que Deus permite tem um propósito e nós precisamos enxergar isto à luz da eternidade, não simplesmente de bênçãos terrenas e passageiras. Embora Deus nos abençoe aqui, claro, Ele é quem supre todas as nossas necessidades, é o Deus de Mateus 6, que é um Pai que conhece as nossas necessidades e cuida de nós. Mas Pedro aqui está nos ensinando neste versículo de que se sofremos é porque Deus permite e tem um propósito. Mas ele diz que Deus é fiel, Ele é o fiel Criador. E nós devemos, enquanto isto, encomendar a nossa vida ao fiel Criador. Encomendar aí é um termo financeiro que Pedro está utilizando. É como alguém que deposita todas as suas fichas ou seu dinheiro em um investimento. Pedro está dizendo que o melhor lugar para nós investirmos a nossa alma, a nossa vida, é em Deus. Deus é um investimento seguro porque Ele é fiel Criador. Se Ele é Criador, Ele está no controle de todas as coisas, desde as mais grandiosas do universo até as menores partículas. E este Deus é Cristo. João vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Paulo e outros escritores vão dizer que Deus subordinou tudo ao Filho. Então tudo está debaixo do governo de Cristo. Nada pega Cristo de surpresa. Ele é quem tem autoridade, quem tem o governo da história. Ele é quem nos redimiu e Ele há de edificar a sua igreja até o final. Então nós podemos confiar neste Deus maravilhoso, porque Ele é fiel. Os recursos humanos falham, os fundamentos humanos são frágeis. Aquilo que nós apostamos nesta vida se perde, acaba, mas Deus é um fiel Criador. E Pedro diz mais que nós devemos também praticar o bem.
Enquanto nós confiamos em Deus e passamos pelo sofrimento com este entendimento, nós devemos glorificar a Deus, nós devemos praticar o bem. O fato de estarmos sofrendo não deve nos levar à murmuração, à falta de fé, a nós nos voltarmos só para nós mesmos, mas nós devemos continuar praticando o bem, ou seja, praticando a palavra de Deus, tendo uma postura cristã. Nós devemos glorificar a Deus com as nossas vidas, sofrer como cristão. Nós vamos sofrer sim, vamos chorar sim, mas devemos fazer isto com esperança, com alegria no coração, alegria, este contentamento. Nós devemos fazer isto como quem tem um Deus que cuida de nós, como quem tem olhos na eternidade, e continuar praticando o bem, espelhando a Deus que é generoso, a Cristo que sofreu sem dar o troco em ninguém, mas ele suportou os sofrimentos porque ele sabia da alegria que lhe estava proposta, e assim nós devemos também sofrer imitando a Cristo, sabendo que Deus é reto juiz e Ele é quem cuida de nós. Devemos sofrer, Pedro fala muito sobre isso na carta, não como malfeitor, não como os pagãos sofrem, não como aqueles que não têm Deus sofrem e ficam desesperados ou se apegam a falsos deuses, a ídolos, mas nós devemos sofrer dando um testemunho de quem Deus é, um testemunho da nossa fé. Então guarde esse versículo no seu coração. Aqueles que sofrem, segundo a vontade de Deus, devem entregar a sua vida, confiar a sua vida plenamente ao fiel Criador e praticar o bem. Que Deus nos ajude na sua graça e misericórdia. Um abraço.